A equipe Ferrari já está preocupada com relação ao teto de gastos da Fórmula 1, principalmente relacionados ali a algum tipo de atualização que a equipe pode fazer no decorrer desse ano de 2022. Mas a Red Bull em si tem feito atualizações adoidadas, né? E a Ferrari acredita que podem ser ilegais nesse ano por conta do teto orçamentário. E inclusive agora quer provar isso tudo. Será que a Red Bull tá ou não ilegal? O RB18 está ou não dentro das regras? Fica sabendo tudo sobre isso agora na Hora do Piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a equipe Red Bull realmente tem feito muitas atualizações no decorrer desse ano. Essa primeira parte aí do campeonato tem sido basicamente de atualizações fortíssimas da equipe Red Bull. E isso incomoda as outras equipes, os outros times que têm economizado mais dinheiro, pelo menos de forma aparente, do que a equipe austríaca. Entretanto, o teto orçamentário é o que mais tem atrapalhado essas equipes. E segundo muitos, ele realmente pode ser um fator decisivo para que eles possam saber quem vai ser a melhor equipe ou a pior nesse ano de 2022. E a equipe Ferrari, entendendo tudo sobre isso, acabou utilizando um cronograma um pouco mais espaçado para aplicar essas atualizações no F1 75. E esse cronograma mais espaçado acaba nos mostrando que a Ferrari tem tido mais cuidado com o teto orçamentário do que a própria equipe Red Bull, mas deixa sim uma pulguinha atrás da orelha. Será mesmo que a Red Bull tá ou não legal com relação ao regulamento de 2022? Segundo a equipe Ferrari, a intenção é fazer um relatório para que eles pudessem entender como as equipes estão ou não gastando seus orçamentos. E na intenção de provar que a Red Bull talvez já esteja bem próxima de passar do limite. Claro que dentro da Red Bull eles negam isso tudo, falam que não estão próximos, mas ainda assim a transparência com relação ao teto orçamentário não é das melhores na Fórmula 1. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, as fontes já estão todas aqui embaixo na descrição, então clica aqui embaixo mesmo para que você possa conferir as fontes. E se você gosta dos meus vídeos, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, porque esse vídeo está incrível e assim você pode ajudar o canal a crescer cada vez mais. E se você é um novato, não conhecia o Hora do Piloto, também já se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre a possível ilegalidade da Red Bull nesse ano de 2022. Vamos começar problematizando isso aqui tudo, né? Vamos começar falando qual é o problema. Por que a Ferrari quer remitir um relatório com os gastos e tudo mais? Na verdade, essa questão do teto orçamentário não tem uma boa transparência. É muito difícil, realmente, falar quanto cada equipe gastou através ali das, entre aspas, investigações da FIA. Isso tudo dificulta muito esse processo, dificulta muito essa situação. E as equipes que querem ficar dentro do regulamento sofrem mais com isso tudo, já que na verdade podem existir times rivais que estão fora do teto orçamentário, mas apenas conseguem esconder esses gastos de uma forma mais eficiente. E é justamente pensando nisso tudo que Mattia Binotto diz que quer emitir um relatório. Ele quer fazer ali um relatório que fala quanto cada equipe gastou com cada tipo de atualização nesse ano de 2022. Ou seja, ele quer fazer com todas as equipes da Fórmula 1, desde a Williams até a equipe Red Bull, na intenção de investigar se elas estão ou não dentro do teto orçamentário. Binotto disse que ele acredita que com as atualizações que o RB18 já teve, a Red Bull está praticamente dentro do limite, no limite mesmo do teto orçamentário. Mas segundo Helmut Marko, que é o conselheiro da equipe Red Bull, isso não é verdade. E na verdade ele também cutucou a equipe italiana por conta das quebras recorrentes no carro de Carlos Sainz, que muitas vezes bate e isso com certeza também gera muitos custos que são derivados também do próprio teto orçamentário. É claro que esse relatório que a Ferrari promete fazer e pretende fazer não é um protesto contra a Red Bull especificamente, mas contra todas as equipes que estejam fora do regulamento da Fórmula 1 com relação a essas atualizações fora do teto orçamentário. A intenção é entender como cada equipe gastou seu dinheiro e fazer com que elas se mantenham dentro das regras, dentro do regulamento da Fórmula 1, assim como a Ferrari diz estar. E o que Mattia Binotto fala, o que ele reclama, na verdade faz sim muito sentido. Simplesmente pelo fato que dentro do teto orçamentário é importante que as equipes estejam distribuindo os valores gastos em cada setor ali do cronograma, seja de atualização,
reparos nos carros, salário de alguns funcionários e tudo mais. E inclusive o valor médio para essas atualizações no carro gira em torno de 10 milhões de dólares, o que não é nada dentro da Fórmula 1. E inclusive Mattia Binotto fica preocupado justamente com isso, porque 10 milhões de dólares não é nada, mas a Red Bull continua trazendo atualizações recorrentemente na Fórmula 1. Sempre disse que deveríamos ter esperado 5 corridas para avaliar a competitividade dos carros. Agora que foram disputadas essas provas e estamos liderando os 2 campeonatos, não deveríamos estar decepcionados. Mas é claro que a Red Bull tem melhorado seu carro, trazendo atualizações. Claro que essa entrevista de Mattia Binotto aconteceu antes de Max Verstappen assumir a liderança do campeonato e antes da Red Bull também ultrapassar a Ferrari nesse sentido. Então imagina, se ele deu essa entrevista e já estava grilado, com o que a Red Bull estava fazendo, as atualizações novas da equipe austríaca, imagina agora que ela está sim liderando os 2 campeonatos da Fórmula 1 atual. Imagina isso. Mas Mattia Binotto continuou falando aí em outras entrevistas sobre esse assunto também. Se olha as últimas 2 corridas, eles tiraram uns 2 décimos e vamos precisar de atualizações para termos melhoras. Também há um limite de orçamento. Em algum momento a Red Bull vai precisar deixar de desenvolver, mas nas próximas corridas nós teremos de atualizar nossos carros. E Binotto seguiu aí o seu pensamento, sua linha de pensamento. Ele continuou falando que na verdade a Ferrari, por exemplo, tem muita capacidade de levar novas atualizações, evoluir seu carro corrida a corrida. O que os limita nesse momento, com certeza, é o teto de gastos, o teto orçamentário. E por isso eles precisam ter um cronograma extremamente rígido, que permite a eles entender como deve ocorrer no decorrer desse ano esses desenvolvimentos, essas atualizações no F1 75. Não temos dinheiro suficiente para gastar e levar atualizações a cada corrida. Não é uma questão de capacidade, mas tudo depende do teto de orçamento. Temos que introduzir melhorias quando cremos que é o melhor momento, o momento adequado. E na verdade, depois dessa entrevista, muita água passou por baixo da ponte e inclusive o próprio Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, falou mais sobre esse assunto, de teto orçamentário. E segundo ele, é insustentável o atual teto orçamentário para a maioria das equipes da categoria. E ele disse inclusive que alguns times dentro da Fórmula 1, se não tiver um aumento do teto orçamentário, podem ficar fora de algumas corridas no decorrer desse ano. Coincidência? Acho que não. É bem provável que isso tudo também seja uma jogada da Red Bull na intenção de que com o aumento do teto orçamentário ela possa continuar desenvolvendo seu carro e passar ilesa desses desenvolvimentos aí precoces que ela fez no início desse ano. Mas outras equipes também falaram sobre isso. A McLaren, por exemplo, emitiu um comunicado dizendo que ela não seria capaz de fazer todas as corridas do ano se o teto orçamentário continuasse dessa forma. A principal desculpa é sim a inflação que aconteceu em todo o mundo e que com toda certeza também prejudicou a Fórmula 1 em diversas formas. Mas de qualquer forma, eu acredito que se esse teto orçamentário aumentar, não será proporcional à inflação que aconteceu no mundo todo. Mas de qualquer forma, as equipes estão sim olhando, vigiando umas às outras. Um trabalho basicamente investigativo. E muitas dizem que a Red Bull já ultrapassou 75% do limite do teto de gastos, ou seja, já faltaria apenas 25% para que ela continuasse gastando ali, evoluindo seu carro. A Mercedes seria ainda pior, já que com o conceito Zero Side Pods, ela estaria tendo mais dificuldades ainda e teria sim que fazer mais atualizações para esse ano de 2022, o que gastaria ainda mais dinheiro com relação ao W13. E já a Ferrari, que parece ser a equipe mais conservadora do grid da Fórmula 1, praticamente não levou novas atualizações até o GP de Barcelona, onde ela trouxe um grande pacote e tudo mais, mas sempre trazendo pequenas atualizações muito pequenas em comparação às suas principais rivais, a Red Bull e a Ferrari. Parece inclusive que elas estão em outro mundo, parece que nem é o mesmo campeonato da Fórmula 1, mas é isso que tem acontecido. A Ferrari é bem mais conservadora do que Red Bull e Mercedes, e isso pode ser sim por conta da falta de transparência do novo teto orçamentário. Mas de qualquer forma,
o que me parece que pode acontecer é um aumento aí do teto orçamentário no meio do campeonato, o que, na minha opinião, prejudicaria e muito diversas equipes que têm feito certo desde o início da temporada e agora poderiam gastar mais. E agora outras equipes aí que também já gastaram muito no início da temporada esperando o aumento do teto orçamentário seriam beneficiadas por não seguir o regulamento da Fórmula 1. Claro que essa é a minha opinião, talvez eu esteja enganado, mas eu também queria saber a sua. Você acha mesmo que a Red Bull ou a Mercedes estão em um caminho que podem levar essas equipes a um lugar que realmente não seja legal segundo o regulamento? Você acha que ela pode estar encobrindo aí alguns gastos no decorrer desse campeonato que seriam gastos ilegais? O que você acha disso tudo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Já comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Com toda certeza, se existe a possibilidade de faltar transparência no regulamento da Fórmula 1, as equipes vão sim utilizar este meio para atualizar um pouco mais seus carros. Isso é de praxe, nós sabemos disso, as equipes entendem que se existem brechas no regulamento, se existem brechas de averiguação dos carros, elas vão utilizar essas brechas na intenção de tirar vantagem sobre os outros competidores. Então, se puder acontecer, é exatamente isso que vai rolar nesse ano de 2022 e em qualquer outro ano da Fórmula 1. Agora, é importante nós nos lembrarmos que assim como aconteceu no início do ano com o peso dos carros, que foi aumentado em 3 quilos e é sim uma quantidade relevante, o teto orçamentário também pode ser aumentado, dependendo de como for ali o acordo entre as equipes da Fórmula 1. Então isso pode sim acabar acontecendo e beneficiando as equipes que andaram errado durante esse início da temporada e acaba prejudicando também as equipes que andaram certo nesse início, que seriam, por exemplo, a equipe Ferrari. Mas é claro que essa é a minha opinião, me parece que isso que vai acontecer no decorrer desse ano. A FIA já tem conversado com algumas equipes, mas é claro que a gente vai precisar ver como vai acontecer o campeonato para saber exatamente o que vai acontecer. Enquanto isso, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo desse vídeo. Se você gostou da análise que eu fiz nesse vídeo especificamente, não esqueça, deixa o like porque isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo e você mostra que você gostou do vídeo e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, se você gosta do meu canal, curte os meus vídeos de uma forma geral, não se esqueça de deixar a sua inscrição aqui embaixo. Se inscreva, ativa o sininho para todas as notificações, porque dessa forma o YouTube vai te avisar toda vez que eu tiver vídeo novo aqui na plataforma. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!